Os carros de Fórmula 1 são conhecidos pelos seus motores extremamente potentes, já tendo implementado vários tipos e estilos diferentes, desde motores com 8 cilindros alinhados em linha, até motores com 12 cilindros arranjados em formato de V. E foram esses motores que deixaram a Fórmula 1 famosa, com seus barulhos ensurdecedores e sua potência absurda. Entretanto, com o passar dos anos, a ideia de quanto mais potência melhor deixou de dominar o mercado, e o pensamento de tentar tornar os motores mais eficientes ascendeu. Por exemplo, os atuais motores 1.6 litros V6 híbrido são os melhores da categoria até então, mas foi a partir do ano de 2014 que o uso de baterias para impulsionar o carro se tornou obrigatório. E mais tarde, a adição do sistema mudaria o jeito que as pessoas veem a Fórmula 1. Mas como assim a adição do sistema elétrico em um carro a combustão pode ter feito tanta diferença assim? E nesse vídeo eu vou explicar o motivo dos motores híbridos da Fórmula 1 serem os mais eficientes e rápidos de toda a história da categoria, e como isso salvou a Fórmula 1 de um destino terrível. Ao contrário do que muita gente pensa sobre carros híbridos, os carros de Fórmula 1 não usam um motor a combustão que gera eletricidade, e muito menos precisam ser carregados antes das corridas para poderem ter bateria suficiente para correr. Na verdade, eles usam um sistema de recuperação de energia cinética, ou em inglês, Kinetic Energy Recovery System, o KERS. Basicamente, ele transforma a energia cinética das rodas do carro e a energia térmica dos gases que saem do motor em energia elétrica. E toda essa energia armazenada na bateria é usada durante a aceleração. Então, o atraso que os carros a combustão têm em aumentar a potência do motor é reduzido. Mas como isso acontece? Para quem não sabe, o motor funciona em 4 etapas. Primeiro, uma mistura gasosa de ar e combustível entra no cilindro quando o pistão desce através da sucção, e esse movimento é chamado de admissão. A segunda etapa, chamada de compressão, é bem autoexplicativa. O pistão sobe comprimindo a mistura, e aí a terceira etapa acontece, a combustão. E para isso, uma fagulha elétrica sai da vela do carro, queimando toda a mistura, e isso libera uma energia enorme que empurra o pistão para baixo. E para terminar, o pistão sobe expulsando todos os gases restantes dessa queima, e essa etapa se chama exaustão. Nos carros de corrida existem algumas pequenas diferenças, mas para o intuito desse vídeo só vamos considerar que o combustível é injetado diretamente no cilindro e que o ar é comprimido e injetado através de uma turbina chamada de turbo, que eu irei explicar mais tarde nesse vídeo. E aí que está o primeiro problema. A quantidade de ar que entra no motor depende diretamente da velocidade que o turbo gira, e ele, por sua vez, depende diretamente da velocidade de saída dos gases do motor. Então, quanto mais gases saem do motor, ou seja, quanto mais rápido um pistão consegue realizar um ciclo, mais ar comprimido é injetado dentro do motor, aumentando seu desempenho. Colocando através de um gráfico para entender melhor, de um lado temos a quantidade de ar e do outro o RPM, e podemos ver que existe um ponto onde o motor consegue admitir o máximo possível de ar. Só que como podemos observar, ele demora um certo tempo para chegar nesse RPM. E por isso um sistema elétrico é essencial. Ele faz com que o carro chegue nesse ponto ótimo quase que instantaneamente. Mas o que é esse turbo? Bem, como eu disse, após a combustão existe um resíduo de gases que precisam ser expulsos da câmara de combustão. Então, ele é levado do motor até o final do carro por um duto chamado de escapamento. E nesse trajeto, ele passa por uma turbina girando-a. E a utilidade do turbo é usar esse movimento para comprimir o ar dentro do motor. E por isso ele é feito de duas partes interligadas, uma turbina e um compressor, que parecem dois caracóis um do lado do outro. E os carros de Fórmula 1 usam a energia acumulada na bateria para girar essa turbina. Assim, ela se mantém na sua velocidade ideal a todo momento, dando ao carro o máximo de ar possível. Agora que eu já expliquei como o carro usa essa eletricidade para aumentar sua eficiência, você deve estar curioso para saber como um carro ganha essa energia. Bem, é até que simples. Nós chamamos tudo relacionado à geração de potência de um carro de Power Unit, ou em português, unidade de potência para os íntimos, PU. E dentro dessa categoria temos os geradores MGU-K e o MGU-H. O K vem de Kinetic, ou em português, cinética, e o H vem de Heat, ou em português, calor. E para você entender o funcionamento de ambos, eu tenho que explicar como um gerador gera energia. Um campo magnético nada mais é do que a atração de dois polos de um ímã, o norte e o sul. E uma corrente elétrica é simplesmente os elétrons passando por um fio, e eles vão do polo positivo até o polo negativo. E um campo eletromagnético vai ser simplesmente a interação entre os dois. E quando o fio está no campo magnético, ele tende a se mover, e nesse exemplo ele irá para cima ou para baixo.
E para sabermos em que direção ele está se movendo, usamos a regra da mão esquerda, que diz que quando a gente aponta o indicador na direção do campo magnético, o dedo médio na direção da corrente, o polegar vai nos indicar para onde o fio está se movendo. E é agora que vem a parte divertida, pois se pegarmos um fio e dermos uma volta dentro de um campo magnético, um dos lados irá subir e o outro irá descer, fazendo assim um movimento de rotação. Entretanto, quando ele estiver passando dos 90 graus, as correntes vão estar invertidas, e isso vai impedir que ele complete o giro. E aí que está o problema. Porém, felizmente, existem inúmeras maneiras de resolver isso, e os engenheiros da Fórmula 1 decidiram por usar a corrente alternada. E a corrente alternada, como o próprio nome já diz, ela alterna os polos de um fio. Ou seja, ora os elétrons estão indo para a direita, ora eles estão indo para a esquerda. Isso faz com que o fio consiga completar uma volta, e assim temos um motor. E o motor elétrico consegue se transformar num gerador, simplesmente fazendo o contrário. Então, quando adicionamos energia elétrica nele, ele gira. Quando giramos, ele gera eletricidade. E bum, você acaba de entender como funciona um gerador. Mas vale ressaltar que isso é uma maneira simplificada de explicar um gerador. Na vida real, existem inúmeras diferenças entre eles. Por exemplo, uns usam mais fios do que outros usam os fios angulados para facilitar o giro, mas a essência vai ser sempre a mesma. Voltando à unidade de potência, vamos falar primeiro sobre o MGU-H. Ele é basicamente um gerador ligado a uma turbina que fica na saída dos gases. E essa turbina gira muito. Mas se você for uma pessoa atenta, deve estar se perguntando onde o calor do nome entra nessa história. Quando você esquenta um gás, por exemplo, em um balão de ar quente, você está agitando as partículas de ar e, por consequência, deixando esse gás em movimento. E essa agitação que vai gerar o calor que sentimos. Então, quando ocorre a combustão dentro do motor, é liberado gases que estão em uma temperatura altíssima e, por isso, querendo sair. Então, os engenheiros tiveram a ideia de bloquear a saída desses gases com uma turbina. E para esses gases escaparem, eles têm que girar uma hélice que gera energia. Isso funciona mais ou menos como uma turbina eólica e o motor como um ventilador gigante. Agora, o MGU-K vai funcionar de uma maneira um pouco diferente. Ele vai ser um gerador ligado às rodas, e quando o carro freia, ele vai pegar a energia cinética das rodas e vai transformar em energia elétrica. E quando o carro for reacelerar, ele vai ajudar o motor a iniciar o movimento de girar as rodas. Já falamos sobre as partes técnicas de como um carro híbrido da Fórmula 1 é genial. Mas o que muitos querem saber é como isso salvou a Fórmula 1 de um destino terrível. Com o aumento do desenvolvimento tecnológico, surgiu uma grande preocupação com o meio ambiente, principalmente pela emissão de carbono dos carros. E isso fez com que caísse uma pressão gigantesca em cima do colo da Fórmula 1. Além disso, no ano de 2010, a FIA baniu o reabastecimento dos carros durante o pit stop. E isso fez com que as escuderias tivessem que usar um tanque muito maior, e por consequência diminuiu a eficiência dos carros. Pois ao mesmo tempo que você precisa de uma certa quantidade de combustível para terminar a corrida, você tem que lembrar que quanto mais combustível você carrega, menor vai ser o desempenho do carro. Só para avisar que o reabastecimento dos carros não foi banido por questões ecológicas, mas sim financeiras e por quesitos de segurança, já que haviam acontecido muitos acidentes na pit lane com fogo. Mas essa mudança fomentou a busca por inovar, e os engenheiros aprimoraram o projeto CARES, que tinha começado em 2007 e veio a se tornar obrigatório nos carros em 2014. E isso salvou a Fórmula 1, uma vez que muitas das estratégias, disputas e jogadas incríveis vinham da quantidade de combustível que você escolhia no carro. Então, com a simplificação, a Fórmula 1 começou a se tornar mais monótona, até que o sistema de recuperação de energia cinética mudou tudo, pois ele dá ao piloto um boost tanto para atacar o seu adversário quanto defender sua posição. E o piloto que sabe controlá-lo se sobressai. A Fórmula 1 hoje em dia está muito diferente de 20 anos atrás, mas a emoção que ela traz se mantém, tendo disputas incríveis que provam que mesmo um carro que não tem os mesmos 12 cilindros e barulhos de antigamente, ainda assim consegue ser extremamente potente. Outras melhorias para a competitividade da categoria foram implementadas no ano de 2022, fazendo com que os carros sejam mais simples e as disparidades financeiras de cada equipe não sejam tão perceptíveis. E a você que chegou até aqui, eu deixo o meu muito obrigado. E peço para que você se inscreva no canal e curta o vídeo. E se possível, deixe um comentário dizendo uma sugestão de tema para um vídeo futuro. Forte abraço!